Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje sobre mais uma situação de vida e como essa situação de vida pode ser relacionada a um dos 7 dons do Espírito Santo. Hoje eu vou falar sobre a dúvida. Você nunca teve uma dúvida na sua vida? Será, aliás, que alguém nessa vida nunca teve uma dúvida? Não tem como. Absolutamente, todos nós vamos passar por situações na nossa vida de dúvidas, de incertezas, ou seja, a hora de tomar uma decisão do que nós devemos fazer, em que caminho a gente deve seguir e que dom do Espírito Santo que a gente pode associar a esses nossos momentos de dúvida. Eu separei a sabedoria. Por que a sabedoria? Porque é por meio desse dom que a gente recebe do Espírito Santo que a gente consegue tomar a decisão correta. Lembra? Quando a gente fala de sabedoria, é saber viver seguindo o plano de Deus, o seu projeto, ou seja, as coisas que são de Deus nos orientando, a gente com isso pode tomar a decisão que realmente agrade a Deus. Ou seja, uma decisão que é boa para nós, porque se a gente estiver agradando a Deus, com certeza vai ser boa para nós. Às vezes é difícil a gente entender isso, por isso o dom da sabedoria, para que a gente não se envolva com decisões rápidas, impensadas ou até mesmo influenciado por coisas que não vêm de Deus. Influências que podem ser para o lado errado, para o lado do mal, porque a gente está cercado por coisas ruins, por coisas erradas, opiniões que não combinam com aquilo que é de Deus. Mas se a gente tiver o dom da sabedoria, que a gente vai pedir para o Espírito Santo, a gente vai ter condições de tomar a decisão correta. É fácil? Não é fácil. A gente fica naquela dúvida, o que eu faço? Será que isso está certo? Será que está errado? Não tem aquela vozinha que vem de um lado, que vem do outro? Faz isso, faz aquilo. É difícil tomar a decisão, claro que é. Mas se a gente pedir o dom da sabedoria, a gente pode, de repente, conseguir essa decisão seguindo os planos de Deus. Eu separei algumas passagens da Bíblia para a gente entender melhor isso. Olha, a primeira que eu peguei é aqui do Êxodo 31:6. Lá está falando assim: associei-lhe Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan, e dou a sabedoria ao coração de todos os homens inteligentes, a fim de que executem tudo o que te ordenei. Então, a sabedoria não é a mesma coisa que inteligência. Na verdade, olha que bonito. A sabedoria ela vai no coração, no sentimento. E ali a gente vai obedecer, vai seguir aquilo que Deus quer que a gente faz. Tem uma outra passagem que eu peguei, que é de Crônicas 9:7. Aqui diz assim: felizes os teus servos, felizes esses servos que sempre estão diante de ti e ouvem tua sabedoria. Aqui tem um outro lado da sabedoria, que é o quê? Com sabedoria, agindo com sabedoria, nós também vamos servir de exemplo. A gente precisa tomar decisão correta e quando a gente consegue fazer isso com sabedoria, essa decisão pode ser também exemplo para os outros, para as outras pessoas, quando estiverem numa situação de dúvida como essa. Tem uma outra passagem que eu separei aqui, que é de Jó. Olha só, Jó 28:13. O homem ignora o caminho dela, ninguém a encontra na terra dos vivos. E aí depois vai lá para 28. Depois disse ao homem: o temor do Senhor, eis a sabedoria. Fugir do mal, eis a inteligência. Olha então que
essa palavra nos diz que o homem ignora o caminho dela. Não está claro para nós aonde está essa sabedoria, mas no temor do Senhor, respeitar a Deus. E aí, com essa sabedoria, a gente vai ter a inteligência de fugir do mal, ou seja, das coisas erradas. Então a nossa decisão diante da dúvida vai ser a decisão correta, acertada. Por quê? Porque estamos fazendo isso com sabedoria. E para terminar esse dom da sabedoria diante das situações de dúvida, eu peguei aqui em Tiago 3,17 uma passagem muito fortalecedora para a gente caminhar com sabedoria. Olha só o que diz: a sabedoria, porém, vem de cima. É primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. Gente, disse tudo. Olha, é agir de uma forma bondosa, né? Você ter misericórdia vai gerar bons frutos. Lembra que eu falei também de servir como exemplo, sem parcialidade? Isso é a sabedoria, mas não é a sabedoria daqui, a sabedoria que vem de Deus. E como é que a gente vai conseguir essa sabedoria? Pedindo esse dom do Espírito Santo. Então, diante da dúvida, que o Espírito Santo nos dê a sabedoria de tomar a decisão correta. É isso daí. A gente se encontra no próximo vídeo falando de mais uma situação de vida com mais um dom do Espírito Santo. Eu aguardo vocês então. Até lá. Tchau.